Bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano. Espero que estejam todos bem. Hoje vamos começar a aula falando sobre juros compostos, tá? O tema da aula de hoje é esse. Bom, observem a situação. A melhor aplicação. Rony deseja fazer uma aplicação de R$ 2.000. Ao ligar para um agente financeiro, este lhe apresentou duas propostas de investimentos. Veja a seguir as propostas que Rony recebeu. A primeira proposta, gente, a aplicação em regime de juros simples a uma taxa de 5% ao mês durante 2 anos. A segunda proposta, uma aplicação de juros compostos a uma taxa de 4% ao mês durante 2 anos. A dúvida: qual das duas propostas é a mais vantajosa para Rony? Se você estiver no lugar de Rony, qual a proposta você optaria? Você já ouviu falar em juros compostos? Então a gente não pode responder essa pergunta apenas à sorte. Nós temos que analisá-las. E agora a gente vai começar a falar sobre juros compostos. Dúvida? Antes de descobrir qual é a melhor proposta, vamos rever alguns conceitos. Certo? Revisando conceitos. Juros. Juro é remuneração paga ou recebida por quem realiza uma compra ou um empréstimo durante um certo tempo, a um certo percentual. Capital é o valor da realização de uma compra ou de um empréstimo. Este é o capital. Dá um exemplo de juros, por exemplo. Eu pego um dinheiro emprestado, R$ 100 que seja, com o meu irmão, por exemplo, e se eu pago, quando devolver o dinheiro, eu não pagar apenas o valor que eu peguei por empréstimo, pagar também R$ 110, significa que eu peguei 100, paguei 110, eu paguei R$ 10 de juros. O capital, o que seria o capital? O capital é o valor que eu peguei desse empréstimo de R$ 100, ok? E a taxa de juros? Chamamos de taxa de juros, a porcentagem paga por um empréstimo no prazo de compra. Nesse exemplo que eu acabei de usar, peguei R$ 100, paguei 110, a taxa de juros é de 10%. 10% de 100 é 10. Então, como eu paguei 110, eu paguei os 100% mais 10%. Ok? Juros compostos. Em vendas a prazo, empréstimos e aplicações, o sistema mais usado é os juros compostos, em que os juros são calculados sempre sobre cada novo montante, que é a soma dos juros produzidos no período por uma quantia aplicada. Esta modalidade de juros é também conhecida como juros sobre juros. Então preste atenção, gente. Os juros compostos, eles cobram juros sobre juros, como está dizendo, como é conhecido, A diferença dele, a gente vai fazer a comparação entre juros simples e juros compostos. Juros simples. Você é apenas o capital inicial que rende os juros. Os juros é proporcional à taxa de tempo. Então, por exemplo, se você pega um juros e paga ao mês, quanto mais meses tiver, mais juros você vai pagar. Porque todo mês você vai pagar uma taxa de juros referente àquele valor que você pegou, que é o capital. Agora, no juros simples, o juro é sempre cobrado sobre o valor do capital inicial que você pegou. No exemplo do meu irmão, eu peguei R$ 100. Se eu for pagar ele uma taxa de 10% ao mês e levar 3 meses para pagar os juros, esse capital, eu vou ter que pagar 10% a cada mês referente ao valor do capital que eu peguei emprestado. Então eu pagaria em 3 parcelas e a cada mês eu pagaria 10% referente aos R$ 100. Seria R$ 10 de juros no primeiro mês, R$ 10 de juros no segundo mês, R$ 10 de juros no terceiro mês. Já os juros compostos, o juro produzido em um período será acrescido ao capital seguinte, ou seja, o juro gera novos juros. Então, vamos comparar.
Nos juros compostos, gente, se eu pego um valor por empréstimo e eu financio esse valor, eu parcelo esse valor em 3 vezes, por exemplo, eu vou pagar a taxa de juros, ela sempre vai se atualizar ao novo valor. Por exemplo, se eu peguei R$ 100, né? E aí eu vou pagar uma taxa de juros de 10%. No primeiro mês, eu vou pagar 10%. No segundo mês, eu já vou pagar 10% referente ao valor montante do primeiro mês. Se eu estava pagando um valor, já vai ser acrescido de juros esse valor. E vocês vão ver esses exemplos. Qual a sua opinião? Você acha que os juros compostos são sempre mais vantajosos ou depende de outras variáveis como o tempo e a taxa? E no caso da aplicação de Rony, qual é a melhor proposta que envolve juros simples ou que envolve juros compostos? Na dívida de seu João, olha o exemplo. Seu João está devendo R$ 500 a um professor de matemática. Poderia ser eu, né? O professor, querendo testar a sua habilidade de seu João com a matemática, lhe disse o seguinte: Pronto, seu João, aí está, R$ 500. O senhor me paga em 3 meses, como combinado. A taxa de juros será de 5% ao mês. A modalidade de juros, simples ou compostos. Fica a sua escolha. Então, seu João pode escolher se a taxa de juros vai ser simples ou composta. Se você fosse seu João, o que você faria? Qual modalidade de juros você escolheria? Por quê? Análise de juros simples. Seu João já desconfiava qual seria a melhor modalidade de juros, mas foi analisar cada uma delas. Veja os cálculos que ele fez. Aqui tem uma tabelinha, né, gente? Analisando a proposta daquele professor que estava emprestando os R$ 500 e a juros simples. No primeiro mês, né? R$ 500, 5% de 25 dá R$ 25. 5% de 500 é igual a R$ 25. No segundo mês, também ele vai pagar 5% referente ao valor inicial, tá? Então, e no terceiro mês, ele também vai pagar R$ 25 de juros. Você observa que a taxa de juros simples, ela cobrou 5% do valor capital inicial, que eram R$ 500, certo? Então foi sempre acrescendo 25 mais 25 mais 25, que era 5% em cada mês. No final, o seu João vai pagar um montante de R$ 575. Essa é a modalidade de juros simples. Ok? Então, o que é a modalidade de juros simples? É você sempre gerar uma taxa de juros referente ao capital inicial, certo? Agora vamos comparar com os juros compostos. No primeiro mês, R$ 500, 5% dos R$ 500, 25, né? Então não houve diferença nesse primeiro mês de juros compostos para o primeiro mês de juros simples. Só que a dívida dele no primeiro mês, né, ela sobe de 500 para 525, porque acrescentou os R$ 25 referente a 5% do primeiro mês. E já no segundo mês, ele não vai cobrar mais os 5% referente ao valor do capital inicial, mas sim referente à dívida que ele já possui no segundo mês. Então vai ser 5% de 525. E 5% de 525 dá R$ 26,25. Então a dívida dele no segundo mês já passou para R$ 551,25. E no terceiro mês vai cobrar mais 5% de juros do seu João. E não vai calcular esses 5% referente ao primeiro mês, mas sim já referente ao terceiro mês. Como ele terminou o segundo mês devendo R$ 551,25, eu vou calcular 5% de R$ 551,25, dando um total de R$ 27,56. Então, no final do parcelamento, o seu João vai pagar a quantia, o montante, de R$ 578,81. Então,
seria ideal agora que você pudesse comparar, analisar, pausar o vídeo, voltar, repetir e observar a comparação entre os dois exemplos, para você ter o melhor entendimento. O pagamento de seu João, né, que confirmou a modalidade de ser juros simples, é mais econômica, por isso ele escolheu isso, né, gente? Vamos economizar e pagar com juros simples. Nessa situação, foi o mais adequado. Você escolheu a modalidade de juros simples, a mais econômica? Sim ou não? Você fez esse teste? Você tentou? Espero que sim. Retomando a questão inicial. Acabamos de descobrir que, para uma mesma taxa e um mesmo período de tempo, os juros compostos rendem mais do que os juros simples. Mas presta atenção, atendendo a uma mesma taxa de juros em um mesmo período de tempo, tá, gente? No caso de investimento do Rony, o período de tempo de duas propostas é o mesmo, mas a taxa e a modalidade de juros, cada proposta é diferente. Precisamos agora descobrir qual é a melhor proposta para Rony investir o seu dinheiro. Ainda lembra da primeira proposta? Certo? Vamos juntos resolver a questão apresentada no início desta aula. Veja a análise da primeira proposta. Aplicação no regime de juros simples a taxa de 5% ao mês durante 2 anos. Então vamos lá. O valor do capital era de R$2.000. Como ele vai pagar 60% desse valor de juros ao ano, então 60% de 2.000 é 1.200, certo? Então eu vou acrescentar 1.200 no primeiro ano ao valor do capital. Isso vai dar 3.200. Só que ele vai pagar em 2 anos. Então no segundo ano, como a modalidade de juros é simples, eu vou calcular mais 60% referente ao capital inicial, de 2.000. 60% de 2.000, 1.200. Somando com os 3.200, dará um total de R$4.400. Ok, gente? Então esse é o valor que ele vai pagar na primeira proposta, R$4.400. Agora vamos comparar com a proposta referente a juros compostos. A aplicação do regime de juros composto é de 4% ao mês durante 2 anos. O período é o mesmo, mas a taxa de juros você observou que é diferente? Então vamos lá. No primeiro ano, o valor do início de cada ano era de 2.000, correto, gente? O mesmo valor. No primeiro ano, ele vai pagar, né, 48% de 2.000. 48% dá R$960. Então o valor dele vai para 2.960. No segundo ano, ele vai pagar 48% já dos 2.960. Então 48% de 2.960 dá R$1.420,80. Somando tudo, vai dar o total montante de R$4.380,80. Portanto, né, gente? Qual foi a melhor proposta? Finalmente podemos perceber que a proposta 1 é a mais vantajosa para a Rony. Perceba que, mesmo a proposta 2 oferecendo apenas 48% ao mês, a proposta 1 oferecendo 5% ao mês, o valor final foi das duas propostas são diferentes. Por quê? Uma é juros simples e a outra é juros compostos. Ok? Agora vou deixar para vocês uma atividade. Tá? Essa atividade ela vai ser corrigida na próxima aula. Aqui tem outra atividade. São apenas 2 atividades. Ok? Aguardo por vocês na aula. Tirem dúvidas e deem presença no aplicativo. Muito obrigado. Tchau, tchau.